Muito boa noite, caro amigo telenauta que nos acompanha ao vivo aqui direto dos estúdios de Cajazeiras, dos estúdios da TV Diário do Sertão, a TV online, a primeira TV online da Paraíba, a TV online que é vitrine da Paraíba, de Cajazeiras, de Souza, enfim, da nossa região, principalmente do nosso Alto Sertão, para todo mundo. Afinal, você nos acompanha onde quer que esteja, através da internet, através da rede mundial de computadores, pelo seu tablet, pelo seu celular. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Acesse aí diariodosertão.com.br/TV, compartilha a nossa ideia, manda o nosso link para os seus amigos, para os seus, enfim, para os seus familiares, para que eles possam também vir com a gente nessa viagem, nesse sonho que é a TV Diário do Sertão. A nossa ideia é levar um pouco da trajetória de vida, enfim, um pouco de informação também, de notícia, para você que nos acompanha em qualquer lugar desse mundão aí, ok? Então fica combinado, compartilha aí o diariodosertão.com.br/TV. Você já me conhece, eu estou mais uma noite à frente do seu Interview, programa que você também já está acostumado a ver aqui pela TV Diário do Sertão, onde nós trazemos sempre uma personalidade, uma figura para contar um pouco de experiência, para que a gente possa conhecer mais história de vida. É sempre enriquecedor, é sempre bacana saber um pouco mais da história dessas pessoas que vêm aqui e que batem esse papo gostoso comigo. Papo esse que você está convocado a participar, afinal você interage sempre comigo através das redes sociais e eu estou aqui à sua disposição, viu? Então qualquer recado, qualquer abraço, qualquer bronca, qualquer coisa que você quiser mandar, Facebook Diário do Sertão, Twitter, @Diário do Sertão, tem também o Instagram, @Diário do Sertão. Aí abaixo da tela onde você nos assiste, pode enviar a sua mensagem também, que eu vou ler aqui no ar. O número do WhatsApp vai estar sempre aí na tela, durante todo o tempo do programa, para você adicionar aí no seu celular e mandar a sua mensagem para mim, porque eu vou passar com certeza aqui ao vivo para você que está nos acompanhando, ok? Então fica combinado, o recado está dado e eu vou pular essa parte da enrolação e vou direto para o nosso convidado de hoje. Eu estou muito honrada, inclusive, em recebê-lo, o jornalista Vieira Neto, que está aqui comigo. E vou trazer já o boa noite, dizer que é uma satisfação tê-lo aqui, professor, se assim posso chamá-lo. É uma satisfação tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo à TV Diário do Sertão e ao nosso Interview. Eu quero dizer que é motivo de muita alegria em poder participar numa cidade como Cajazeiras de um canal de TV onde o mundo inteiro vê. Eu quero parabenizar a toda a diretoria desta conceituada emissora, a você, como uma apresentadora de destaque, que procura divulgar o que é nosso, era o que estava faltando na cidade. Eu acredito que é um projeto ambicioso, porque o nordestino, infelizmente, ele só acredita quando vê. E às vezes custa muito caro. Eu imagino que o nosso companheiro Peterson, você principalmente, no início desse projeto, tiveram isso como um desafio. E hoje eu vejo a entrada e saída de prefeitos, de vereadores, de universitários e da comunidade em geral aos estúdios desta emissora. E isso nos orgulha, poder falar para o mundo o tamanho que esse projeto vem desenvolvendo em nosso Brasil. Olha, a satisfação maior é nossa em vê-lo falar da emissora assim, de uma forma tão grandiosa. Muito obrigada, viu, pela sua consideração, pelas suas considerações iniciais. E eu já quero contar um pouco da sua história, porque quando esse homem fala, gente, ele fala com propriedade, ele é jornalista, ele vai nos contar toda a sua carreira aí dentro da comunicação, também dentro da publicidade. Então, quando ele fala com propriedade, ele fala porque sabe. E é isso que eu quero levar para os nossos telenautas hoje, um pouco da sua história. Eu quero dizer
que a televisão, o rádio, é uma loja de venda, é uma vitrine de vendas. Se você colocar um produto, que esse produto demonstre seriedade, ele vende. Quando o Graham Bell inventou o telefone, o Roquete Pinto, o rádio, ele deixou nas mãos de nós comunicadores essa missão de distribuir. Nós somos os primeiros daquele produto, né? Então, se estamos juntos para divulgar o que há de melhor para todo o Brasil, automaticamente a nossa responsabilidade em divulgar, desde a política, a religião, ao comércio, ela é muito forte. Então, precisamos ter segurança naquilo que estamos falando. Ter consciência da responsabilidade que é muito grande, porque a profissão de comunicador, desde Pero Vaz de Caminha, quando divulgou a questão do Brasil, ele foi mensageiro, né? E hoje nós somos mensageiro de todos os sentidos. Se há um roubo lá na prefeitura, no Congresso Nacional, na Petrobras, o Brasil não é mais aquele Brasil de 10 anos atrás. Hoje a notícia, ela corre em questões de segundo. Isso. Então você que está no poder, fique atento. Com certeza. Porque estamos de olho. Vou aproveitar já esse gancho e falar sobre essa responsabilidade que o jornalista carrega, antes mesmo de entrar na sua história, com relação também à má notícia, a levar as coisas para o outro lado, a responsabilidade que, se não for, a missão que, se não for feita da forma certa, atrapalha até o rumo do país, se for o caso. É porque, felizmente ou infelizmente, existe uma imprensa chamada imprensa marrom. E nesse meio de imprensa marrom, se fabrica pesquisas, se fabrica produtos que só o tempo se encarrega de dizer quem estava falando a verdade. Nós tivemos aí as eleições passadas, onde foram fabricadas notícias, onde foram fabricadas pesquisas, e se o povo e se os governantes, aqueles atingidos, não tivessem um papel forte naquele momento, o Brasil, infelizmente, estava aí de banca à rota. É verdade, isso é uma afirmação forte, porém verdadeira. Não é diferente, porque as pessoas não têm limite para galgar o poder. E quando eles querem o poder, eles ficam cegos. E doa a quem doer, eles querem o poder. Vamos levar um pouco da sua história para quem está nos assistindo? Vamos lá. Vamos fazer uma viagem aí pelo seu túnel do tempo? Vamos. Olha, eu saí de Cajazeiras em 1975. Eu servi o tiro de guerra ainda aqui em Cajazeiras, juntamente com um grande amigo, jornalista, Gutenberg Cardoso. Tivemos as mesmas ideias e nos falaram assim, a hora que nós tivermos a oportunidade de falar alguma coisa, nós vamos falar. Mas eu sou filho de Bill Barbeiro, aqui da rodoviária. Meu pai tem 54 anos de cabeleireiro, barbeiro, onde criou 9 filhos. Você tem 8 irmãos. Na ponta da tesoura. E a pessoa que eu me orgulho. Eu não tenho limite para vir visitar meus pais na hora que ele precisa. Porque, além de ser Cajazeiras, uma cidade acolhedora, a cidade mãe, a cidade que ensinou praticamente a Paraíba a mim a sobreviver, eu não posso esquecer de uma cidade como Cajazeiras. Daqui eu fui para Brasília, onde eu comecei na agência do Banco Econômico da Bahia, desde o operador do Telex, a gerência do banco. Você saiu daqui por que motivo? Eu sempre procurei que não deveria ter saído. Você me disse isso em né? off. Eu não poderia ter saído, não deveria ter saído daqui. Vou dizer, eu saí porque é o seguinte, nossos pais querem escolher os filhos para a gente casar.
E toda moça que eu procurava casar, minha mãe colocava um defeito. Meu Deus, teve Né? essa história. É, claro, como toda mãe nordestina, né? Então, Isso é fato. minha mãe chegava a me levar um tiro de guerra para eu não me perder. Então, fomos criados com muito apoio, com muito carinho dos pais. E, graças a Deus, pai nos deu tudo. E quando ele falou assim, eu lembro até hoje, no dia 29 de dezembro de 75, quando eu tomei o ônibus aqui, ele falou assim, aí ele vai, mas volta. Isso encheu você de... E eu, imbecil, hoje eu vejo que eu era um imbecil, eu só vou dar notícia quando estiver bem. Você não tem ideia o tanto que eu sofri. E você não voltou por orgulho? Não voltei por orgulho, que é uma aberração. Fiquei muitos anos em Brasília. Ali eu trabalhei com o saudoso senador Rui Carneiro. Trabalhei com Ivandro Cunha Lima e com o deputado Edmir Tavares na assessoria recepcionando prefeitos do Nordeste. Quando o Edmir Tavares era deputado federal, para mim, foi o melhor deputado que a Paraíba já teve. Os demais, com todo respeito, que eu não os conheço, são deputados de gravatas. Porque o que se tem hoje em Cajazeiras, grande parte foi de Edmir Tavares que trouxe. Depois o Raimundo Lira, quando senador, participou muito do crescimento da cidade. Hoje, eu saí daqui na época que a gente tinha 18 a 20 mil habitantes, hoje nós temos quase 70 mil. Então a cidade não comporta mais determinadas situações que vêm acontecendo hoje. Você acha que a cidade está inchada? Aqui nós temos hoje umas 60 mil pessoas na cidade, mais uns 15 mil de fora. E não tem prefeito que suporte uma situação dessa. Porque ele planeja em cima de uma tarefa. De repente aparece 30% a mais, fica difícil. Mas você acha que o desenvolvimento da cidade, pouco ou muito, que ocorreu durante esse período que você ficou fora, não se deve justamente a esses... Eu vou colocar essas pessoas de fora como os estudantes, por exemplo. Não, a esse pessoal que vem de fora, que vem estudar, que vem... Olha, mas é pouco para o tamanho da aplicação do governo federal na cidade. A prefeita ela tem um orçamento. Se esse orçamento, que você já percebe a olho nu, que é pouco para a cidade, o prefeito tem que fazer um malabarismo violento para cumprir metas, porque o prefeito vive de metas. Eu quero aqui parabenizar a prefeita Denise, não a conheço, pelo seu brilhante trabalho que vem desenvolvendo na cidade, e nós vemos hoje uma cidade diferente, que é a cidade de Cajazeiras. Mas finalizando, eu de São Paulo, de Brasília, fui para São Paulo. E qual é o sonho do nordestino? É trabalhar numa rádio grande. Em São Paulo eu trabalhei na Rádio Tupi, trabalhei na Rádio Imprensa, FM. Você sempre quis ser comunicador, então? Eu nasci para isso. Desde criança? Falador, 7 meses, né? Não cresci muito para não ficar besta. Não tão besta, né? Com 7 né? meses você já estava se comunicando. Já. Então, eu me orgulho de haver trabalhado nas maiores emissoras de rádio do Brasil. Não sou diferente, mas eu acredito naquilo que faço. Tive alguns momentos difíceis da minha vida, mas tive momentos de vitórias, como agora está de volta a Cajazeiras. As primeiras rádios onde você trabalhou foi ainda em Brasília ou foi somente em São Paulo? Brasília, eu trabalhei na Rádio Planalto, em Brasília. Fui para São Paulo, para o jornal Notícias Populares do Grupo Folha de São Paulo. Ali eu fui trabalhar paralelo na Rádio Gazeta AM. E depois eu fui para a Rádio América, fui para a Rádio Tupi e finalizando na Rádio Atual, que era uma rádio exclusivamente nordestina. Uma audiência danada. Hoje eu estou numa emissora que tem aí em torno de 750 mil ouvintes. É uma rádio não tão grande, mas é uma audiência que não é muito grande. Para o tamanho de São Paulo não é tão grande.
E o engraçado, quando eu fui trabalhar na Rádio América, é uma rádio ligada à Basílica, à Igreja Católica. E havia um sonho. E um colega meu falou assim, Vieira, dá uma chegadinha na Rádio América e você vai trabalhar lá. Eu tomei o metrô errado. Desci na estação errada. Andei mais ou menos uns 10 minutos e encontrei uma senhora com carro, com o pneu furado. Eu arregacei as mangas da camisa, fui lá, troquei o pneu do carro e fui embora. Quando eu chego na Rádio América, para a entrevista, era o danado da velha que me contratou por 4 anos na Rádio América. Olha aí, que sorte, hein? Sorte, destino, seja lá o que for. É o destino, né? Foi isso que aconteceu. É uma história. Deixa eu te perguntar uma coisa ainda com relação ao seu início da carreira no rádio. Você sofreu preconceito logo quando entrou no rádio, por ser nordestino? Claro. Por sotaque? Você quer o quê? Eu lembro que eu trabalhava na Rádio Gazeta, era uma rádio de top. Quando ouviram pela primeira vez a emissora com um programa com Luiz Gonzaga, com o seu Valença, ligaram. Como que uma emissora como a Gazeta coloca um orelha seca desse para fazer um programa? E eu sempre fui perverso nas respostas imbecis e dei a resposta exata. Na época, o meu diretor, o saudoso Ferreira Neto, da Fundação Gazeta, onde eu fui chamado a atenção pela resposta que eu dei, que um vereador chamado Bruno Feder, que era na época do PSDB, tem pavor do nordestino. Eu falei, moço, eu estou percebendo que o senhor levou um chifre do nordestino. Porque falar de um jeito desse, ora não deu outro, quase fui para a rua. Mas isso aconteceu no ar, o cara ligou e falou isso. Eu coloco no ar, o meu programa é um programa aberto. O cara te fez essa crítica no ar. Fez a crítica no ar. E aí você respondeu na lata, desaforo igual... Do mesmo jeito, do mesmo troco. O troco que ele merecia. Para minha sorte, naquela época eu tinha um patrocínio muito forte, que era o Banespa. E eu trabalhava com o Orestes, governador de São Paulo. E quando eu fui chamado para assinar uma advertência, eu falei, tudo bem, eu tiro meus $70 mil que eu tenho no patrocinador, foi o suficiente para me continuar no rádio. Custa caro. Hoje, até que não, mas o nordestino ainda é discriminado em São Paulo. Era isso que eu ia perguntar. Você ainda está lá e recentemente a gente teve uma crise. Nessas últimas eleições, as pessoas chegaram a dizer que o país estava dividido. Eu vi muitas críticas na rede social, gente, de verdade. Pessoas que realmente dizem que odeiam, que se vê um nordestino na rua, solta uma bomba, toca fogo. Não, existe realmente você que convive, que vive naquele lugar? Olha, São Paulo tem muita gente. Tem pessoas de todas as nações. Tem pessoas que matam, agridem, violentam, quando sabem que você é nordestino, quando sabem que você é de outro segmento, que não é integrante daquele grupo. Então São Paulo realmente é uma grande cidade. Eu gosto muito de São Paulo, mas eu preferiria morar aqui em Cajazeiras. A gente vai conversar bastante sobre isso, viu? Antes eu vou te pedir licença para a gente fazer um intervalo comercial bem rápido. Você que está nos assistindo, não sai daí, a gente volta daqui a pouco com mais Vieira Neto para vocês. Aproveite e arrume a sua casa. Tem conjunto estofado por 12 de R$ 111,90. Esse rack moderno é apenas 12 de R$ 26,90. O home theater com karaokê é só 12 de R$ 23,90. E a TV de 32 LED é uma Sony, é só R$ 799. O Natal está chegando, começa a se preparar. O Armazém Paraíba é o lugar de comprar.
Atenção Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Toda quinta-feira, às 19 horas, na TV Diário do Sertão. Censura Livre, o programa mais quente do Sertão. Com debates, entrevistas e sua participação pelas redes sociais. Censura Livre, quinta-feira, às 19 horas, aqui, na TV Diário do Sertão. A primeira TV online da Paraíba. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vierópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Cidade FM 104, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Araçás FM, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, Movimento Reg, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, FFP Notícias, Radar Sertanejo, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, São Domingos Informado e Imprensa de Plantão, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. De volta com o seu interview ao vivo, direto dos estúdios de Cajazeiras, e hoje conversando com o jornalista Vieira Neto, que está aqui comigo e que está contando para a gente um pouco da sua trajetória, um pouco das suas experiências. Ele que saiu de Cajazeiras com mais ou menos 18 anos, morou aqui, passou aqui a infância, a adolescência, foi isso? Isso. E depois foi para Brasília, chegou a São Paulo, trabalhou em
muitas, nas maiores rádios que você possa imaginar aqui no país e acabou construindo o seu império mesmo em São Paulo, foi isso? Olha, São Paulo nos concedeu uma oportunidade de fazer aquilo que você gosta. No meu caso, eu gosto de fazer isso, jornal e rádio. Eu sou proprietário de um jornal chamado Povo e Tribuna. É um jornal voltado ao movimento sindical. O jornal são 20 mil exemplares quinzenais. E um programa de rádio diário das 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira. Eu digo o seguinte, eu não gosto de falar muito no rádio. Eu gosto de trabalhar, porque eu sobrevivo dele. Então, rádio e dinheiro e jornal não leva desaforo. Então, requer muito trabalho, muita dedicação e que você realmente goste de fazer o que você faz. Você disse que da primeira vez que você foi para São Paulo, você não voltou por orgulho, passou por muitas dificuldades, mas não voltou porque só voltaria em Cajazeiras quando estivesse bem, quando estivesse estabilizado. E esse tempo durou aí 17 anos até você voltar pela primeira vez, depois que saiu, em Cajazeiras. Quando você voltou, você já estava em São Paulo ou ainda estava em Brasília? Já estava em São Paulo. Eu já estava em São Paulo, recém-chegado em São Paulo. Eu tive saudade dos meus pais e chegou um momento que não consegui me conter. Eu vim. Como eu te falei, eu não deveria ter saído de Cajazeiras. Porque os que eu vejo lá, em São Paulo, Brasília, Rio, no Paraná, Mato Grosso, que são daqui, falam assim, poxa, eu devia ter ficado lá. Porque quem toma água de Cajazeiras não consegue esquecer a maravilha da cidade. Mas ainda há tempo para voltar. Não tenha dúvida, não é difícil não. Não é difícil. É porque você começa a se estruturar, você tem filhos, os filhos todos trabalham em Brasília e São Paulo e não faltará oportunidade para quem está. Hoje Cajazeiras oferece muitas oportunidades, agora é claro, tem que ter o pé no chão, porque o nordestino não é besta. Não adianta eu vir para cá, morando em São Paulo tantos anos, Brasília tantos anos, querendo ser paulista aqui em São Paulo, vai morrer de fome, né? Então tem que ser nordestino autêntico e respeitar o valor do nordestino, a cultura do Nordeste, porque eu respeito muito a cultura do Nordeste. Quantos filhos você tem, Vira? 3 filhos. Entre Brasília e São Paulo? Eu tenho um filho que hoje é da Polícia Reservada do Exército em Brasília e tenho 2 em São Paulo, que uma filha é bióloga e um que é da Polícia Militar. Eles conhecem Cajazeiras? Não. Nunca vieram? Não conhece. Só o de Brasília que conhece. Um dos filhos conhece Cajazeiras. Mas eles têm pretensão de vir, de visitar? Eles têm medo, porque eles pregam lá no Nordeste, em São Paulo, que o nordestino é muito valente, muito agressivo. Mas eu aos poucos, com quase 40 anos, né? Eu vou trazê-los aqui, eles vão gostar, não tenha dúvida. Qual o nome dos seus filhos? Vinícius Vieira. Vinícius. O Cruz. E Alda. E a Alda, quase minha chará, né? Meus queridos, não tenham medo. Vocês estão vendo valentia aqui nessa conversa? Isso não existe. Isso é coisa que pregaram por aí, isso não existe. Venham nos visitar, com certeza serão bem recebidos. O medo que vocês devem ter é de não querer voltar, viu? Porque o lugar... E agora como tá, com um clima bom, hein? Pois é, menina. E agora, hein? Tá ainda melhor do que de costume, não tá aquele calorão que costuma fazer. Mas até com calorão é bom também, pode vir, porque aqui não tem tempo ruim não. Muito bom. Cajazeiras... É Cajazeiras. Cajazeiras é Cajazeiras, é isso aí. Quero que você me conte um pouco do início do Povo e Tribuna. Você saiu do rádio em Brasília, veio de vários rádios e de repente foi se meter em um jornal impresso. Acontece o seguinte, eu era secretário de comunicação de uma cidade chamada Itapevi. E eu percebi a necessidade da implantação do jornal na cidade. Era um jornal semanal. E esse jornal, eu tomei gosto. Você sabe o quanto é difícil escrever.
Falar é uma alegria, não é? Mas escrever fica na história. As palavras, não é? as palavras vão, Fica as letras ficam. Ficam. Então você como editor, como revisor, como consultor, é totalmente diferente. Mas quando você parte para fazer um jornal, você começa a fazer parte da história daquele momento, daquele setor. É verdade. Não é? Então é muita responsabilidade e eu tomei gosto pelo que eu faço porque eu vivo disso. Não é? Como eu te falei, eu gosto realmente de trabalhar e gerar empregos, porque jornal só dá dinheiro para os funcionários, porque o dono do jornal não. E aí quando você iniciou, era mesmo, tinha esse quê de sindicato? Não, esse jornal foi o seguinte, eu dou assessoria a mais ou menos uns 25 sindicatos em São Paulo. E eu percebi ali a necessidade de fazer um trabalho divulgando as ações dos sindicatos. Ah, bacana. Então, é assim que funciona o jornal. São Paulo você pega um segmento e vai em cima dele, porque é muito grande e dá de tudo. E você teve o olho para perceber que fazia assessoria de imprensa para tanto os sindicatos, mas que não existia um órgão que veiculasse as notícias do sindicato. De forma alguma, porque o ser humano, por si, ele é vaidoso. Ele quer aparecer. Então, se ele quer aparecer, está aqui o jornal para dizer que ele fez alguma coisa, não é? Eu sei o quanto é difícil, não é fácil fazer jornal, não é fácil você conseguir manter financeiramente uma editoria de um jornal. E hoje o jornal continua com essa mesma linha editorial, divulgando o serviço de sindicato, ou mudou alguma coisa? Ele continua com a mesma linha, porque é um foco. Nós tínhamos um foco. E o programa de rádio já é diferenciado, onde eu mesclo a notícia sindical com a notícia nacional e a música brasileira. O programa de rádio que é na Rádio Cumbuca. Rádio Cumbica, o atual. Atual. E qual horário? Das 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira. Nesse programa de rádio, você também costuma noticiar... todas as notícias, principalmente no mundo sindical. Você é sindicalista? Ou se tornou através do jornal? Não, olha, acontece o seguinte, o jornalista é tudo. Ele tem que ser tudo. Com respeito, com consideração aos amigos, aos parceiros, porque não é fácil. No Brasil, onde nós vivemos eu diria assim, um festival de traição danada. Você tem que procurar conviver com tudo e com todos numa harmonia tranquila. Vieira Neto, antes do jornal veio a empresa de publicidade. Você disse que só começou a fazer o jornal depois que já fazia assessoria de imprensa para sindicatos. Então a empresa veio antes? Veio antes. A questão da publicidade, ela é um complemento, porque não adianta você ser um bom comunicador, não adianta você ser um bom editor, redator, se você não tem um envolvimento publicitário com o setor que você busca o foco. Então, como publicitário, eu atuei na Câmara Municipal de Mairinque como secretário de comunicação, na Prefeitura de Osasco, em São Paulo, na assessoria de imprensa e também em Itapevi como secretário de comunicação social. E aí isso te trouxe alguma influência? Me deu base para que eu pudesse fazer o que eu sei fazer, que é o jornal. E com relação à publicidade, isso te trouxe mais uma influência em conhecer mais pessoas, em querer fazer publicidade? Não tenha dúvida, porque a publicidade ela é o gancho que se mantém em qualquer atividade na área de comunicação. Não adianta você ser bom, ser bonito, ter 1,90 m, se você não tem cancha para poder penetrar na necessidade do seu cliente. E aí hoje é a Vineto, que eu estou vendo aqui no cartão. Vineto. Quais são os serviços que você oferece dentro da sua empresa de publicidade?
eu ofereço desde pesquisa, não aquela da Dilma, né? Desde a pesquisa do movimento sindical, pesquisa política, nós atuamos nessa área. É um trabalho que tem que ser repensado, analisado, porque você tem hoje um público de todos os lados, não é? Então, na questão do rádio, do mesmo jeito, você tem que ter o seu público, e para você oferecer ao seu público, o seu cliente, o seu produto, você tem que ter noção daquilo que você está vendendo. Porque, infelizmente, não é só em São Paulo, Cajazeiras, o anunciante acha que está fazendo favor. Eu não quero favor de cliente. Eu quero mostrar para ele que nós somos um parceiro e que todos vamos ganhar juntos. É isso que você acha que, inclusive, está faltando aqui na publicidade do sertão, não é? Não é só aqui, é no Brasil inteiro. Porque o anunciante tem a consciência de que está ganhando com a dificuldade que vocês, Peterson, o Zé Antônio e o pessoal da difusora tem de vender o anúncio para os seus fornecedores. Porque se tornaram tão amigos que acham que não vou anunciar porque é meu amigo. Não é por aí. A publicidade é uma ferramenta fundamental para o sucesso da sua empresa. E aí você trabalha também com o marketing dentro da sua empresa, você... É casado junto, né? Divulga, faz divulgação fora do seu programa? Desde outdoor, que você possa imaginar. Isso, era isso que eu queria perguntar. Desde outdoor. Você não se limita a fazer aquela divulgação jornal, rádio, não. Você faz tudo. Você precisa, o seu cliente tem que se sentir segurança naquilo que você oferece. E aí o que o cliente desejar, que seja um produto, estiver dentro do marketing, dentro da publicidade, você não tem a dúvida que será bem feito. Você disse que se arrependeu de ter saído de Cajazeiras, apesar de hoje ter conseguido tanta coisa, de ter uma história tão bem trilhada, tão cheia de coisas bacanas, e de hoje estar bem estabilizado com a sua empresa de publicidade, com o seu programa de rádio, com o seu jornal impresso, enfim. É de se pensar que você nem quisesse vir aqui mesmo só para passear, já que você é tão ocupado lá naquele grande centro que é São Paulo. Olha, entretanto, você disse que se arrepende, que pode até voltar a Cajazeiras. Você não imagina a dificuldade que eu tive de chegar até aqui agora, essa semana. Porque chega final de ano e começa os compromissos na área de festa natalina, uma série de coisas. Mas eu vejo um vácuo muito grande aqui na região de um trabalho na área de comunicação diária, que não é impossível, não. E você fala na área do impresso. Impresso, porque rádio, eu acho que não tem necessidade de mais rádios, porque tem até demais para o tamanho da cidade. Televisão, graças a Deus, nós temos a TV Diário, que é um projeto arrojado, que eu parabenizo a direção e os comunicadores deste conglomerado de comunicação do Diário. Eu acho que um jornal diário para Cajazeiras seria fundamental. É claro que não é fácil, é difícil, não, tem que fazer, porque se fizer dá certo. Então, você já respondeu a minha pergunta. Eu ia te perguntar se existe algum projeto, qual seria o gancho que te traria a Cajazeiras. Se você chegasse a vir realmente embora, voltar para as suas origens, o que você faria aqui? O que você escolhe? Um jornal diário, porque patrocinador e influência para isso a gente tem. Essa seria a área na qual você escolheria atuar? Não tenha dúvida. Também com a questão de publicidade, Cajazeiras é uma cidade que está crescendo com relação a publicidade, empresas. Sabe o que acontece? O que nós precisamos, nós jornalistas, aqui tem uma associação cajazeirense de imprensa. Sei. Tem, né? Tem. Então eu acho que deveria... É que o jornalista, quanto mais a cultura, mais a desavença. Quanto mais o elenco maior, maior a desavença. Eu tenho enfrentado isso no Conselho de Imprensa em São Paulo, na ABI no Rio de Janeiro,
Quanto mais cultura, mais desavença há no grupo. Mas Cajazeiras precisa de um impacto nesse sentido. Aqui precisa de outdoor, aqui precisa de um jornal diário, que não é difícil, recursos não é difícil, tem que fazer. Porque se fosse tão fácil, vocês não estariam aqui. Porque o nordestino, ele é desconfiado, não é? E para ele para você chegar até aqui, não foi fácil. E chegaram. Vieira Neto, você disse que, e eu até me honro em citar isso, você disse que consulta o portal Diário do Sertão, que vê a TV Diário do Sertão diariamente para saber um pouco mais do que acontece no Sertão quando você está em São Paulo. Olha, eu vejo o Diário do Sertão como uma bíblia de informações. Eu tenho procurado, ao longo deste ano passado, ou deste ano atrasado e o ano passado, procurar me informar no Diário do Sertão, porque aqui é uma notícia completa e quase que instantânea, não é? Então isso nos alegra e nos deixa confiável para até falar de vocês no nosso jornal na cidade de São Paulo. Lá de São Paulo, de tão longe, dá para você acompanhar um pouco do que acontece na imprensa cajazeirense, nos rádios, por exemplo? No rádio não, mas eu vejo pelo Diário do Sertão o interview, que eu a conheci pelo interview, com a entrevista com o pastor Palhaço, né? Isso, o pastor Francisco José, que inclusive tem um programa aqui nas sextas-feiras. Conversei com ele, enfim, com vários comunicadores, como Caldeira, o Gutenberg Cardoso, nós temos um contato muito fácil. Então, isso nos orgulha, porque os grandes talentos da comunicação do estado da Paraíba estão aqui. Então, você acha que Cajazeiras está bem das pernas no quesito profissional de imprensa? Você não tem a dúvida. Só falta uma coisa, se unir mais um pouquinho. Se unir mais um pouquinho. Você acha que... Porque também se unir um pouco quebra o que é de ser, porque a imprensa não pode ser muito unida, não. Ela é movida à concorrência. Né? Se tiver, aí sim, movida à concorrência. Então não pode unir muito, não. Não, mas pelo menos um pouquinho. E com relação quando você disse que só falta se unir um pouquinho, o que te faz dizer isso? Tem algum fato, alguma peculiaridade, alguma coisa que você ficou sabendo que acha que os profissionais deviam ser mais unidos por conta disso? Olha, isso aqui é o retrato do Brasil. Isso aqui é o retrato do Brasil. Nós temos em São Paulo a FENAGE, que é a Federação dos Jornalistas, onde acontece o que acontece com Cajazeiras. Então são coisas que acontecem por baixo do pano. São os chamados bastidores. Né? Acontece por baixo do pano. Mas isso faz parte do show. Porque se não tiver isso, não tem show. Você chega na Associação de Imprensa Brasileira, no Rio de Janeiro, o mais novo tem 70 anos. Mas tanto problema na ABI que você não tem ideia. Eu fico olhando assim, puxa vida, se esses homens com esse talento todo, eles ficam se comendo aí, imagina nós que começando agora, né? Ele tá engatinhando. Não é? Então Cajazeiras não poderia ser diferente. Olha, Vieira Neto, eu quero agradecer demais essa enciclopédia da comunicação que está aqui do meu lado. Infelizmente o nosso tempo voa, eu disse para você que o tempo aqui era rápido, mas eu deixo o espaço aberto para qualquer colocação que você queira fazer, independente do assunto, para que a gente possa conversar um pouco mais, para que a gente possa marcar um novo encontro e dizer que as portas da TV Diário do Sertão, do portal Diário do Sertão estarão sempre abertas para quando você quiser aparecer, para você estar mandando as ordens aqui. Eu quero, neste momento, mais uma vez, agradecer a você, ao Peterson, a toda a direção da emissora, por esta rica oportunidade de me conceder estar falando ao Brasil inteiro e o mundo
através da TV Diário. Como eu te falei, eu tenho a TV Diário como uma Bíblia e que você, do mundo inteiro, precisar ouvir o que há de melhor do Nordeste, sintonize ou acesse a TV Diário, porque esta sim é nossa, é daqui, é da gente. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, viu? Em nome de toda a equipe, muito obrigada, um abraço grande para você. E mais uma vez, renovando o convite, venha sempre que puder, sempre que quiser, as portas estarão abertas, ok? Agradecer demais a você que está aí do outro lado, até agora, pela sua paciência, pela sua audiência.